Bom dia, meus queridos, graça e paz, aleluia. Aprove a Deus permitir, nos conceder mais um dia que o Senhor nos dá, para que eu e você possa ser grato diante do Senhor. Gente, só porque você abriu os olhos, pense um pouquinho, eu abri os olhos, você abriu os olhos, estamos respirando, temos este momento pela qual eu tirei e apresento diante de Deus cada dia aquilo que eu possa oferecer como vaso diante do Senhor, nas suas mãos. E sempre que possível, eu trago diante de cada pessoa uma palavra revestida com poder celestial. Sim, esta palavra, por exemplo, que nós hoje vamos discorrer, aprender juntos, gente. Oh, aleluia! O que está lá em Mateus 26, verso 28. Tem algo aqui que profundamente o Espírito Santo falou no meu coração. Peço a Deus que Ele venha trazer até aquilo que geralmente eu falo, olha, não está no script, mas Ele manda eu falar, eu falo com amor, falo com gratidão, porque Deus sempre traz a mim e a muitos, gente, a muitos homens e mulheres de Deus, palavra revelada, palavra rema, que vai ao seu encontro, ao nosso encontro, para que a gente continue, não desiste, sabe? Não venha desistir, melhor dizendo. Então, querido, avisa lá. Se você puder, já compartilha. Coloque aí, a um homem de Deus, uma pessoa de Deus, que tem um recado para você. Fique atento. Comece agora aí, pare tudo a prestar atenção, porque hoje tem resposta de Deus para você e para mim. Mateus capítulo 26, 28, vai falar do que? Da última ceia, gente. Mas aqui tem revelação. Pare para pensar comigo. Quantas pessoas estão sem comunhão com Deus? Alguém falou, alguém comentou, alguém disse, ou mesmo a própria pessoa, ela não se vê digna de participar do que vai ser falado aqui. Tamanha é o pensamento, a opressão, vamos dizer assim, tamanha é a situação que ela se encontra, que parece que aquilo que está no coração, na mente dela, sempre está dizendo, você não pode, você não tem direito. Quem é você para estar num culto de ceia, ceando, em plena comunhão, comungando, opa! Então avisa lá, Deus tem recado aí. Eu quero que você me ajude a ser como eu, um semeador. Eis que o semeador saiu a semear. Ei, para quem não me conhece, eu sempre falo no final, mas olha, quem vos fala é seu amigo, apóstolo Reginaldo, um querido, um enviado da parte de Deus. Querido, é um prazer, nos ajude aí, esteja conosco. Você, meu amigo, que é simpatizante da palavra de Deus, me dê um tempinho, sente aí um pouquinho, pare tudo. Vamos lá junto comigo na palavra de Deus. A maior autoridade aqui é a palavra de Deus. O que está escrito em Mateus capítulo 26, 28. Gente, a última ceia, a última ceia de Páscoa que Jesus celebrou ou celebraria com quem? Com seus discípulos antes da crucificação. Meu Deus. A Bíblia diz que enquanto comiam, Jesus tomou um cálice. Olha que coisa. E agradeceu e disse, o cálice na mão, vou tentar representar aqui, aleluia. O cálice é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Como é que é? Ele está dizendo, está escrito, nova aliança. Derramado em favor
de um, de dois, não. O texto é claro, gente. Em favor de muitos, e tem aqui o objetivo pela qual ele está dizendo, para remissão de pecados. Se todos conseguissem entender e compreender o significado que Jesus traz ali, ele aproveitou, porque a ceia de Páscoa, muitos não sabem, não é como você imagina que você encontra lá o pão no culto, né? Dentro da liturgia de um culto, você encontra lá aquele que vai ministrar. O pastor, quando ele mostra, olha, aqui está o pão, aqui está também o suco de uva, simbolizando o sangue, o pão simbolizando o corpo. A gente olha isso, mas aqui, gente, vai muito mais além do que os seus olhos humanos está ali vendo, contemplando. Aqui está o segredo pela qual Jesus ele foi combatido como nunca por aqueles que diziam ser praticante da Torá, praticante dos 5 primeiros livros, Pentateuco. Oh, querido! E quem eram esses? Os fariseus, os saduceus, os herodianos, aqueles que diziam ser representantes de Deus, combatendo o próprio Deus, porque ele se encarnou. E Jesus veio mostrar, olha, aqui se encerra todo aquele sacrifício que apenas cobria, que era sombra. Eu sou o verdadeiro sacrifício. Eu vou tomar o teu lugar, eu vou tomar o teu lugar, eu vou tomar o teu lugar, eu vou tomar o lugar de todo ser humano, para que Deus aceite de uma única vez esta oferta pela qual eu me coloquei à disposição, para que nenhum homem se perca, para que nenhuma alma seja destruída, para que nenhuma alma seja lançada no inferno. O pecado, ele separa literalmente o homem de Deus. Então a gente tem que começar a entender que aqui, quando ele fala que este sangue, a nova aliança, ela está sendo agora oferecida. Ela é oferecida a Deus em favor, olha bem, de muitos. Mas ele fala em favor de muitos, para quê? Mas para que eu e você pudesse hoje entender e compreender para a remissão dos pecados. Então quando eu deixo de participar, quando eu coloco algo que já está resolvido, meu Deus, tomara que todos possam entender, Jesus, me ajude, Espírito Santo. Já está resolvido um dos maiores problemas. Não tinha solução para ninguém. E aonde está agora a resposta? No que Jesus fala, no que ele deixa escrito em Mateus 26, 28. Aqui está o segredo de você ter plena comunhão com Deus. De você, de uma vez por todas, entender que na ceia, neste ato tão lindo que ele nos deixa está à nossa disposição. Aqui eu elimino tudo aquilo que tenta me acusar. Eu nasci em pecado, luto contra o pecado, mas aqui, gente, quando eu participo, quando eu declaro a vitória dele, quando eu entendo o sacrifício dele, quando eu consigo, sabe, dizer com este ato, eu já entendi, já compreendi que aqui ele tomou sobre si toda a enfermidade. Ele elimina e eliminou todo o pecado. Aqui está a solução daquilo que até o dia de hoje estava te prendendo, te acusando. Para a remissão. Tira, elimina tudo aquilo que o inimigo usava por não ter conhecimento, por você não ter conhecimento para te acusar. Mateus 26, 28, hoje vai nos falar algo importante. Porque a Páscoa, a última ceia, gente, aquela era a última ceia de Páscoa que Jesus celebraria com seus discípulos antes da crucificação. Enquanto eles comiam, Jesus tomou um cálice, agradeceu e disse: isso aqui é o meu sangue, gente, isso aqui é o meu sangue. É o meu sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados.
Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. É até incerto o quanto os discípulos naquele momento, eles entenderam, compreenderam esse pronunciamento profético. Como é que é assim? Ali era um pronunciamento profético. Por que profético? Porque alcança você, alcança a minha pessoa, alcança aqueles que ainda virão, alcança aquela criança que hoje nasce. E se Jesus não voltar, quando ela começar a ter entendimento, chegando nesse texto, ela vai entender onde está a solução do próprio pecado. Ela já nasce em pecado, eu quero que você entenda isso. Mas aqui está a solução para a salvação da alma dela, da sua, da minha, da nossa alma. Eu não sei o quanto você está entendendo aí, e o quanto você pode, como a pastora, mestre, olha, está dizendo aqui, quem? A Rosenilce Mendes, aleluia, dizendo glória a Deus. Se você consegue entender o que Deus está falando hoje, eu sei que algumas barreiras vão ser quebradas por causa da religiosidade que impera ainda no meio de muitas pessoas que não compreendem esse texto. Querido, hoje é o dia de você se preparar. Se nesta quarta, se nessa terça, se nesta quinta, se nessa sexta, se nesse sábado, ou agora, no primeiro domingo, pela qual a Igreja de Deus aqui em Osasco, Vila Holanda, na parte da manhã, quero te alertar que o nosso culto hoje, nosso culto no primeiro domingo, Jesus, será às 9 horas, será o culto de ceia. Grave aí, primeiro domingo, às 9 da manhã, culto de ceia. E entramos numa grande festividade, porque no dia 19, a igreja completa 137 anos de fundação. Em 1886, 19/8, inicia-se a Igreja de Deus. Olha só que coisa linda, como Deus é lindo e maravilhoso. Você é meu convidado, você é minha convidada. Culto de manhã. Às 9 horas terá ceia. Grave isso e vamos aqui no texto. Então é até incerto o quanto esses discípulos entenderam esse pronunciamento profético. Porém, gente, o seu significado, aleluia, se tornou claro um pouco depois, quando aconteceu algo que talvez naquele momento eles entenderam o que de fato Jesus fala aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora a morte dele, de forma que ele expressou, uma morte sacrificial de Jesus Cristo naquela cruz, traz a sua memória, traz a minha memória, como trouxe a memória de cada discípulo, as palavras que ele dissera ao erguer o cálice. Quando se levanta o cálice, quando aquele que é o ministrante, aquele que está diante da casa do Senhor, quando ele fala, este é o meu cálice, a nova aliança, quando vocês beberem em memória de mim, vocês vão entender, porque eu tive que derramar o meu sangue, uma vez por todas, para eliminar aquilo que não lhe dava direito de estar comigo, de povoar o céu. Aqui eu trago a solução. Aqui está o antídoto contra o veneno daquela serpente, que hoje a gente sabe quem é. Ela picou e injetou o pecado, e todos nascemos em pecado. Mas aqui ele está dizendo em favor de muitos, para a remissão. Olha o antídoto aí, para a remissão dos pecados. Qual é o pecado que tem te assombrado? Qual é o pecado que está te perseguindo? Ele tem nome. Ele tem nome. Diante de Deus, diga o nome. Não tenha medo. Conte para ele. O sangue de Jesus nos perdoa, não é de um, mas diz a Bíblia, de todos os pecados. Então não é esse pecado aí, não é essa situação aí,
que vai lhe tirar o direito de você estar diante de Deus, porque aqui está o texto pela qual Deus manda te falar, que você só precisa agora tomar esta palavra, colocá-la no seu coração, colocar aí algo que só o Espírito Santo pode fazer, ele vai fazer se você aceitar, e vem a convicção que essa palavra da fé vai encontrar agora o endereço certo, o certo certo, a casa certa, a família certa. E a partir de hoje, esta palavra terá um efeito de salvação. Então, quando eles lembrou, trouxe a sua memória, que ele colocou diante este cálice, é a nova aliança, porque ali estava um suco de uva, ali estava algo que vai trazer agora à tona o sangue dele sendo derramado naquela cruz. Aleluia! Então foi através da sua morte e do seu sangue derramado que Jesus, meus queridos, que Jesus Cristo de Nazaré, ele estabeleceu a nova aliança. Olha o que eu vou dizer agora, que mudaria, e mudou, glória a Deus, que mudaria o rumo da história da humanidade, tanto para os judeus, e quanto mais para nós, os gentios. Não sei se você pode dizer, mas eu digo, aleluia, glória a Deus. Aqui, agora eu encontro diante de toda essa situação, desse cenário, um superior sacrifício pelo pecado. O salário do pecado é a morte, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Gente, dia após dia, naquela época, dia após dia, um sacerdote levita, ele entrava no templo e oferecia sacrifício, para quem não sabe, de animais, para a remissão de pecados, conforme determinava a lei de Moisés. Olha o Pentateuco aí, aleluia. E ainda digo mais, o sistema agora aqui, já que eu toquei, vamos dizer assim, no assunto que está lá no Velho Testamento, aonde esse sacerdote levita, todo dia, gente, imagina, meu Deus, todo dia, era um sistema sacrificial da lei. Era apenas, para quem não sabe, era apenas esse sacrifício, era apenas uma sombra de que Jesus iria realizar no futuro. Querido, através da sua morte na cruz. Você imagina, ali estava o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado de todo ser humano nessa terra. Ali estava a maior autoridade, aquilo que ia resolver um problema que nenhum ser humano jamais poderia resolver. Eu digo glória ao Pai, ao Filho e ao doce Espírito Santo de Deus. O livro de Hebreus, para quem não sabe, uma hora você tira um tempinho, mas o livro de Hebreus, ele ilustra de duas maneiras a ineficácia dos sacrifícios levíticos para remover o pecado. Olha aí, olha o que nós vamos agora aprender juntos. Primeiro, eu quero citar algo. Em primeiro lugar, vamos dizer assim, em primeiro lugar, gente, se o sacrifício pelo pecado aperfeiçoasse quem oferecia em adoração, não haveria necessidade de repeti-lo. Guarde isso, está em Hebreus 10:2. Em segundo lugar, eu quero dizer algo mais forte ainda. Em segundo lugar, se os israelitas tivessem sido verdadeiramente purificados do pecado através de sacrifício de animais, querido, não teria mais, olha o que eu vou dizer, não teria mais consciência, senso de pecados. Hebreus 10:12. Pegou? Primeiro eu estou dizendo, se de fato havia ali uma solução, se de fato ao apresentar aquele sacrifício, então por que repeti-lo, se já foi feito? Segundo ponto, se de fato esse sacrifício uma vez feito, realizado pelo sacerdote levita,
Então, porque aqui, ó, na minha mente, aquilo que sempre vem, epa, você sabe que isso aí não é certo. Epa, você entende agora? Por isso que toda vez que você vai nesse texto que a gente tem como base hoje, você vai encontrar a solução, você sabe, você luta contra o pecado, mas você sabe aonde está o antídoto para isso. Quem é o antídoto para isso? Como ter solução sobre aquilo que sempre está batendo a porta aí. Eu posso morar aí, eu posso ficar aí. Deixa eu ficar aí, quem? Pecado? Aqui não, aqui não. Então aqui está um ponto para a gente pensar. E o segundo ponto é claro, se os israelitas tivessem sido verdadeiramente purificados do pecado, aliás, do pecado através do sacrifício de animais, não mais teriam consciência, senso de pecados. Gente, mas o fato aqui, o fato é que nenhum dos sacrifícios, ou de seus sacrifícios, podia torná-los perfeitos, ou livrá-los da consciência do pecado, como está em Hebreus capítulo 9 e o verso 9. Por quê? Aí vem a pergunta, por quê? Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados, remissão de pecados, remova pecados. Jesus diz, remissão de pecados. Eu dou glória a Deus, que palavra do céu. Aleluia! E tem gente que ainda quer ficar apontando o dedinho. E tem gente que quer dizer ainda, você não pode, você é um pecador, você é isso, você é aquilo. Que gente, quem são? Por quem estão sendo usados? Oh, querido, por isso que eu amo a palavra de Deus. Por isso que tudo para mim e para você, a resposta está na palavra de Deus. O sangue de animais não tinha o poder de efetuar a redenção. Vou repetir. O sangue de animais não podiam e não tinha o poder de efetuar a redenção. A imolação ritual não podia purificar o quê? A carne. Ou seja, isto é, realizar a purificação, sabe? Isto é, realizar, aliás, a purificação cerimonial, como está em Hebreus 9:13. Oh, ainda vou falar algo um pouquinho mais além, para você ver o quanto é importante você sempre estar buscando base na palavra de Deus, porque aí está a resposta para as indagações que a nossa alma sempre fica pedindo, querendo. E aqui você vai aprender de uma vez por todas como é importante você sentar à mesa do Senhor. Em memória de ti, partiremos o pão. Aleluia! Gente, através de um nítido contraste, o livro de Hebreus, qual livro, gente? O livro de Hebreus, ele explica como Deus providenciou um sacrifício melhor, aleluia, para a redenção do homem. Deus Pai enviou o seu Filho Jesus Cristo para ser o sacrifício pelo pecado. Digo mais, Jesus tomou parte, ou seja, Jesus toma parte daquilo que jamais eu poderia, nem um animal, ninguém poderia, não tem como, a solução é Jesus Cristo de Nazaré. Então, repito, Jesus tomou parte da obra de redenção e tornou-se o sacrifício da expiação, com profundo e total envolvimento, e não em resignação passiva, ou seja, ele, Jesus Cristo, obedecendo à vontade do Deus Pai, Cristo, o Messias, o enviado de Deus, entregou o seu corpo como uma oferta, olha o que eu vou dizer, como uma oferta definitiva, permitindo que o pecado do homem fosse agora o quê? Removido. Meu Jesus, aleluia. Hebreus 10, capítulo 5 ao verso 10. Ou seja, a conclusão aqui, meu querido, é óbvia. A conclusão é óbvia.
óbvia. Deus revogou, como é que é assim? Deus revogou o primeiro sacrifício que dependia da morte de Cristo. Eu tenho que repetir. A conclusão aqui é óbvia. Deus revogou o primeiro sacrifício que dependia da morte de Cristo. Aleluia! Então, querido, aqui está a resposta para tanta gente que deixa de participar, que deixa de ter comunhão, que deixa de estar no culto onde vamos celebrar o que eu acabei de falar. Em memória de ti, partiremos o pão. Me dê um motivo agora. Está aí. Tente contrariar. Tenta dizer que não está escrito na palavra de Deus. Meu Jesus, que o Senhor tenha misericórdia. Que você jamais, por motivo algum, deixe de estar em comunhão com Deus Todo-Poderoso. É Ele que sara as suas feridas. É Ele que perdoa os seus pecados. É Ele que de fato morreu no seu, no meu, em nosso lugar. Não é a placa da igreja que morreu no seu lugar. Não é um ministério constituído nessa terra que morreu no seu lugar. Não é o líder da igreja, não é o apóstolo, não é o evangelista, não é o pastor, não. Não é também, oh meu Deus, o mestre na palavra e nem aquele que se diz ser profeta de Deus que morreu no seu lugar. Está aqui. Então, se a gente ter consciência disso, nós vamos lutar contra o pecado, porque agora eu tenho consciência de fato quem tomou o meu lugar. E é Ele quem? Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador. É Ele que nos dá o direito de estar com Ele, à sua direita, e ter de fato o direito de estar e ter uma vida eterna com Deus. Quem sou eu para impedir alguém? Meu Deus, oh Jesus. Quem sou eu para impedir alguém de ter comunhão com Deus? Qual base eu vou ter para isso? Se eu pego o texto de 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, o que eu recebi do Senhor. Então de quem que é? Se eu recebi, é porque alguém está me dando. Se está me dando, é porque alguém detém isso. Que na noite que ele foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, você pega o texto e vai começando a entender agora. E tanta gente que para, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Gente, isso aqui é para você examinar, entender e ter compreensão da tamanha graça que Deus nos dá, para que a gente tenha consciência do que é o sacrifício dele naquela cruz. Eu poderia até estender um pouco mais, porque tem tanta coisa linda aqui. Só para fechar, tá bom? Eu vou fechar só com esse ponto, porque tem muitos aqui. E eu estendo muito, porque eu gosto de falar da palavra. Mas eu só vou falar esse ponto para fechar, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus alcance tamanhas pessoas, para que nunca mais deixe de participar da ceia do Senhor. Ceia do Senhor. Como? A ceia do Senhor. Mas por misericórdia e graça, Ele estende a todo homem na face dessa terra. Por quê? Remissão dos pecados. Ele remove os pecados. Ele elimina os pecados. Ele tira o veneno do pecado. Entendeu? O salário do pecado é a morte. Aleluia. Se agarre nessa palavra e me ajude a compartilhar, para que Deus possa iluminar cada mente, cada pessoa que estão sendo infelizmente enganadas por causa de tamanha religiosidade. Qual a diferença, meu querido, por exemplo, entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio dos levitas? Eu quero fechar esse ponto só para você ver. Qual a diferença entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio dos levitas? É uma pergunta que eu quero responder para que você aí se agarre muito mais na palavra de Deus, uma palavra revestida com poder celestial. Na antiga aliança, meu querido, centenas de levitas ofereciam continuamente sacrifícios inefetivos,
que nunca jamais poderia de fato remover, apagar completamente pecados. Hebreus 10, 11. Mas, aleluia, o sacrifício de Cristo removeu os pecados de uma vez por todas, gente. Meu Jesus, tem misericórdia daqueles que não têm ainda a compreensão dessa palavra. Os sacerdotes araônicos, eles ofereciam sacrifício pelo pecado dia após dia. Agora, Jesus Cristo, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Ele eliminou de uma única vez, porque Cristo sacrificou-se uma só vez. Está consumado. Tetelestai. Era um grito que todos que tinham compreensão naquela época entenderam. Olha, ganhamos, a vitória é nossa. Aleluia. Esse grito era dado pelos romanos, para quem não sabe, em batalha. Todos começavam a gritar para entender. Ganhamos. Nossos inimigos foram eliminados. Aqueles que queriam tomar posse, aqueles que queriam invadir, aqueles que sempre por guerras, impérios, cidades, enfim, eles tinham esse entendimento. E dava esse brado. E ele deu esse brado. E o inimigo da sua alma compreendeu, entendeu. Meu Deus, aleluia. Onde está o teu acusador? Quem pode te condenar? Está entendendo como Deus é lindo? Como Deus hoje está dando resposta para várias pessoas. Nenhuma condenação há para aqueles que têm o Cristo ressuscitado, que tem a marca do sangue do Cordeiro. No livro de Revelações diz, eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Tu és um vencedor, tu és uma vencedora, tu és o escolhido de Deus. Deus que te escolheu, Deus que te chama, Deus que tirou você das trevas e trouxe para a luz. Ele é a luz do mundo. Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a verdade. É Ele, através dele que vamos chegar diante de Deus Pai. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Porque neste dia, Deus está dizendo, é eu que perdoo os teus pecados. É o meu sangue que foi derramado naquela cruz. E eu dei um basta. A partir de hoje, tome posse dessa palavra. Querido, se você souber, se você tem aí alguém que já falou, olha, neste domingo nós vamos nos reunir e vamos celebrar um culto de ceia, porque em memória de ti partiremos o pão. Não deixe de estar lá. Participe. Querido, cumpra o que a Bíblia ensina. Seja um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Diga ao pastor, eu quero cumprir o que a palavra ensina. Eu quero dar um testemunho. Quando é o batismo mesmo, nas águas, eu quero testemunhar que a partir de agora eu sou um verdadeiro discípulo, vou seguir Jesus. E agora, através desse batismo, aleluia, eu vou dizer à minha família, aos meus amigos, aqueles que me conhecem, que eu tomei a melhor decisão. Porque além de me batizar, quando é a ceia mesmo? Aleluia, aleluia. Que Jesus possa falar profundamente, muito mais ao teu coração. Muito mais do que eu estou trazendo aqui. Aleluia. Por quê, querido? Quando você vai no Velho Testamento, estou dizendo, os sacerdotes, eles traziam diante de Deus. E era uma sombra, sacrificava animal, mas Cristo, Ele ofereceu a si mesmo. E os sacrifícios dos levitas apenas cobria o pecado, mas o sacrifício de Cristo, ele removeu o pecado. A última ceia é algo tão lindo, é tão profético, que te alcança, que me alcança e alcança todo aquele que der ouvido à voz do Espírito Santo. A minha oração
é que nesta manhã, o sangue de Cristo derramado naquela cruz te purifique, mas de todo pecado. O aceite, confesse como único e suficiente Salvador da tua alma. E terás o teu nome escrito no livro da vida. Em nome de Jesus. Que seja destruído qualquer que seja a fortaleza que queira. Oh meu Deus, barrar esta palavra. Que todo ponto de pacto seja destruído. Porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Que agora o Senhor venha injetar esta palavra, alcance o mais profundo do vosso ser. Para quê? Para que você tenha o direito de estar com a igreja. A igreja que é lavada pelo sangue do Cordeiro, que não tem mancha, vai estar diante de um Deus santo e todo-poderoso. Que você faça parte. Oh, que juntos iremos e vamos povoar o céu. Oh, aleluia! Em o nome de Jesus. Que tudo que era contra você, que todo tipo de pensamento que vinha lhe condenar, aqui está a resposta da parte de Deus. Em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Oh, querido, que Deus te abençoe. Que você tenha um dia maravilhoso. Que o Espírito Santo venha, corra, te alcance, grude você e não te solte até aquele grande dia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Oh, glória a Deus. Não deixe de compartilhar. Deixe as pessoas ouvir a voz do Espírito Santo. Seja como eu, um semeador da palavra de Deus. Porque eu gosto sempre de falar. Gente, agindo Deus, quem o impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Então Deus te abençoe. Quem chegou depois, deixa eu me apresentar novamente. Quem vos fala é seu amigo, apóstolo Reginaldo, da cidade de Osasco. Eu estou aqui na Igreja de Deus, em Vila Holanda, Osasco, operando, ajudando os pastores credenciados pela Igreja de Deus aqui no Brasil. Ó, que benção. E falando nisso, gente, contagem agora regressiva. Dia 19, uma grande festa. Estará fechada a rua, pela qual eu vou deixar anotado aí para você poder anotar, pegar direitinho. No dia 19, estará fechada a rua, estaremos ali celebrando a partir das 14 horas, celebrando, festejando. Vai ter um evento antes mesmo do culto, recebendo as crianças, recebendo as famílias. Ali estará sempre alguém, claro, com certeza, para orar, para que você, ouvindo esta palavra, pessoa, olha, eu ouvi a palavra lá, eu vim aqui, eu quero dizer que eu aceitei Jesus, quero saber qual é o dia do batismo nas águas, quero cumprir a palavra, porque eu quero ceiar com o Senhor. Ele removeu todos os meus pecados, tomou o meu lugar, sou grato a Deus por isso. Oh Jesus, obrigado. Esteja lá. Agora, a partir das 19 horas, nessa data, 19/8, nós vamos cultuar com grande louvor e adoração e palavra ao nosso Deus. Conhece alguém que precisa aceitar Jesus? Este é o dia, tá? Este é o dia pela qual a gente quer fazer não só uma festa aqui, mas que tenha festa também no céu. Nos ajude, ok? Igreja de Deus, aqui em Osasco, em Vila Holanda, ela vai completar no dia 19/8, 137 anos. Essa igreja está em 187 países. Então, glória a Deus por cada ministro, por cada homem de Deus, por cada mulher de Deus, por cada família envolvida na obra, na seara. E Jesus diz que ainda são poucos os trabalhadores. Aleluia! Venha fazer parte desta igreja para a glória de Deus. Amém, querido? Deus abençoe. Em nome do pastor Jonas, que é o pastor titular ali. Em nome também do bispo Luiz Mendes da Silva, que iniciou esse trabalho em 1959. Está aí ainda atuando, como eu falei ontem, remando. Glória a Deus, um ministro da palavra de Deus, ainda nos abençoando, ainda quando, dado a ele uma oportunidade de ver que uma mente lúcida, fala da palavra, abençoa, nos também abençoa com a bênção apostólica, enfim, está aí ainda muito ativo. E ele terá um prazer de te conhecer também como pastor Jonas titular. Deus abençoe a cada um
estamos ali de portas abertas, esperando para te dar um abraço, lhe abençoar, orar por você. E outra coisa, ser testemunho ocular da sua melhor escolha. Qual? Aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Queridos, Shalom, bom dia, graça e paz.